dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou de volta. Que nem o Springtrap fala, I always come back. Eu acredito que nem todo mundo ficou sabendo disso, mas há algumas semanas atrás eu avisei em um post no canal que eu iria ficar por um tempinho sem postar novos vídeos sobre a terceira temporada de One Punch Man. Isso porque eu precisava terminar de escrever meus trabalhos da faculdade. E agora eu terminei de escrever os trabalhos e eu estou livre e eu posso voltar a falar de One Punch Man. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aos meus vídeos sobre a terceira temporada de One Punch Man. O vídeo sobre os episódios 3 e 4 está quase atingindo 400 visualizações, ou já atingiu, dependendo de quando for sair esse vídeo. E isso é muito uau, incrível! Então, muito obrigada, vocês são os meus repolhinhos. Agora, antes de falarmos sobre os episódios 5 e 6, eu quero contar para vocês um negócio que eu descobri esses dias e que me deixou em choque. Por acaso, os episódios 1 e 2 sempre tiveram cenas pós-créditos? Ó, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Desde o lançamento do episódio 8, começaram a lançar os episódios dublados da terceira temporada de One Punch Man, certo? Certo. Inclusive, eu queria muito falar com vocês sobre a dublagem, mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão ia ficar muita coisa. Eu tava terminando de reassistir o episódio 2. E daí, quando começou os créditos, eu percebi que ainda faltava muito tempo pra acabar o episódio. E isso me deixou muito, ué, como assim? E quando eu fui ver, tinha cenas pós-créditos no episódio 2. E quando eu fui ver, era a cena do Zubman que eu comentei no meu vídeo sobre o episódio 2, que era a cena que tava faltando, que era o contexto que tava faltando da cena do Zombie Man. E agora eu estou em choque, porque eu sinto como se esse tempo todo eu estava vivendo em outra realidade, porque eu não lembro que essas cenas pós-créditos sequer existiam antes. E isso destrói completamente a crítica que eu tinha feito sobre o episódio 2, que eles cortaram totalmente o contexto da cena do Zombie Man, porque essa cena, o contexto tava nos pós-créditos. Exatamente, a cena do mangá que eu falei, que era o contexto, tava nos pós-créditos. E agora eu não sei como que eu deveria me sentir sobre isso, mas enfim, a cena do contexto, o contexto da cena tava nos pós-créditos do episódio 2. Depois que eu obtive essa informação, eu fui conferir nos outros episódios, mas não é todos os episódios que tem cena pós-créditos. É um, o 2, se eu não me engano, o episódio 6, 7, 6. Não, 7. Mas nem todos os episódios têm cenas pós-créditos. Enfim, vivendo e aprendendo. Agora, sem muita enrolação, vamos para os episódios 5 e 6. Só para avisar, eu escrevi o roteiro desse vídeo antes de assistir os episódios 7 e 8. Então a Cacau do passado ainda não tinha noção nenhuma da realidade que vocês se encontram presentes nesse momento. Ah, e lembram quando no último vídeo eu falei que os episódios pares estavam melhores que os ímpares? Pois é, a JC Staff conseguiu quebrar mais um dos meus incríveis argumentos. Começando pelo episódio 5. Eu pensei que, depois do último vídeo, eu não iria mais precisar comentar sobre a opening da terceira temporada, né? Mas então acontece que o episódio 5 ele nem tem opening. Eu imagino que vocês estão imaginando que isso foi feito justamente para ter mais espaço no episódio. E o que é bom, porque eles pensaram nisso, porque acontece muita coisa ao longo desse episódio. Então que bom que eles pensaram em ter mais espaço no episódio. O episódio começa exatamente de onde o episódio 4 terminou, com o Garou resgatando o Tareu do desgramado do Reaper. E por algum Django de motivo, essa cena do Garou rasgando a roupa do Reaper pra fazer matadura me deu uma sensação de, nossa, esse episódio vai ser bom. Olha só a qualidade dessa animação. Aliás, eu não lembrava que o corpo do Reaper era feito de cabelo. Isso é meio nojento. Parece aqueles cabelos que ficam no ralo depois que a gente toma banho. Inclusive, o início desse episódio, ele teve uns closes muito bons do Garou. Comparado com o mangá, ficou muito parecido e ficou muito bom. Então, ficou bom, eu achei bom. E então, nós temos o primeiro corte desse episódio, que particularmente me deixou muito triste. Lembra no último vídeo, quando eu comentei que alguns monstros iriam acabar sendo devorados no momento em que o Garou invadisse a Associação dos Monstros? Pois então, nessa cena acontece do Garou comer o braço de um dos monstros. E a primeira vez que eu vi isso no mangá, eu fiquei absurdamente chocada. O Garou é uma das melhores representações do tipo de pessoa que come até pedra. Eu não vim aqui pra te ajudar. Sim, Garou, com certeza, nós acreditamos piamente em você.
E então aparece o Pochi, meu fofinho, meu cachorro favorito, o Pochi, eu amo ele. É só isso que eu tenho pra dizer sobre o Pochi muito fofinho, eu gosto dele. E nessa cena também aparece mais um Garou bugado, mas ignorem o Garou bugado e prestem atenção no Pochi. O Pochi é muito mais importante que o Garou. E como o Pochi, ele é um cachorro muito fofinho e é um cachorro muito bonzinho, é o Garou e o Tareu conseguem, meu Deus do céu, o trava-língua. O Garou e o Tareu conseguem se afastar dele sem muitos problemas. Mas daí os dois se encontram com esses monstros aqui. E daí o Garou tem que lutar com eles um pouquinho. Comparando com o mangá, eu reparei que eles alteraram um pouco essa luta do Garou contra os monstros para encurtar a duração dela. Algo que não é de todo ruim. E que inclusive eles deveriam ter feito isso no episódio 3 também, se é que vocês me entendem. No mangá, os três monstros atacam o Garou desde o início. E no final, o monstro espeto se transforma em um espeto pra espetar o Garou. Mas daí o Garou redireciona o ataque dele e o monstro vai em direção ao Pochi e espeta o Pochi. Enquanto no anime, apenas o chuveiro e o ratão aí atacam o Garou no início. E o ataque do bicho espeto é colocado só no final. E vai por mim, essa versão do anime eu achei muito melhor. Ela ficou muito mais engraçada com o Garou chutando o monstro em direção do Pochi. Também tem esse pequeno frame aqui que o braço do Garou tá meio estranho. Mas tudo bem, não é um dos nossos grandes problemas com essa temporada. Só um frame, só mais um frame. Achei que fosse o chifre mais duro do mundo. Ah, olha só, ele tá tentando ser engraçado. E como eu disse, o pobre do nosso querido Pochi, ele foi espetado, tadinho. Coitado do Totó. Inclusive, outra coisa muito engraçada que eu reparei, a JC Staff colocou o efeito sonoro do Godzilla no Pochi. Isso foi intancável. Ai, meu Deus, cuidado com o Totó gigante, puta merda. Além do Garou, que é o foco principal desse episódio inteiro, também aparece algumas ceninhas do Saitama, né? Porque, né, você sabe que o Saitama vive na área abandonada da cidade Z, que fica bem em cima do esconderijo da Associação dos Monstros. Então, no episódio 5, aparece algumas ceninhas da paz do Saitama sendo perturbada, porque o pessoal está destruindo tudo debaixo da casa dele, e depois mostra o Saitama saindo de casa também para descobrir o que tá acontecendo, que tá tremendo tudo, explodindo tudo, e onde ele mora é bem debaixo dos pés dele. Daí depois que o Pochi é espetado lá pelo bicho espeto, ele vai atrás de atacar o Garou e etc. E daí o Garou manda o Tareu ir embora para que ele possa lutar contra o Pochi sem colocar o Tareu em risco. Inclusive, eu reparei nesse frame aqui que o cabelo do Garou tá um caco. Ele tá todo encardido o cabelo dele nesse ponto. Tá tudo pontudo, parece um ouriço. Em um primeiro momento, o Garou tenta agredir o Pochi e não se deve fazer isso, Garou. Você sabe que não se deve agredir cachorro. Nem o Jason Voorhees faria isso. E meu Deus, olha o tamanho da pata desse cachorro. Eu tô achando que o Pochi é maior que o Clifford. Mas então o Pochi lança novamente aquelas baforadas fedida e podre que todo cachorro tem depois de comer. E tem uma cena mega animada nessa parte. O episódio 5 está compensando a falta de animação que teve nos últimos episódios. E daí essa baforada fedida que o Pochi solta no Garou faz com que ele tenha mais uma experiência de quase morte pra listinha dele. E por algum motivo, o último desejo da vida do Garou é beber uma coquinha gelada. E essa sequência com os ataques do Pochi e tocando a música tema do Garou de fundo, eu achei muito foda. Muito foda, foda demais. Daí, o garoto tenta ensinar o Pochi a sentar, né? Mas não dá certo. Inclusive, muito fofinho essa cena do Pochi se chacoalhando. Nem o meu melhor golpe fez efeito. É que o Pochi não te obedece, né, garoto? Esqueceu desse fato. Daí acontece a cena do Pochi agarrando a perna do garoto e sacudindo ele, que eu comentei também no último vídeo. E essa cena não foi tão boa que nem eu esperava, porque o garoto fica parecendo um boneco de pano quando ele cai no chão. E daí o garoto leva mais uma baforada do Pochi e é expulso para alguns andares abaixo do inferno de Dante. E esse frame aqui é um dos frames mais detalhados do garoto até agora. Ficou realmente muito bom. O garoto se encontra com o Gyoro Gyoro,
que também tá com uma qualidade muito alta nessa cena, meu Deus, canários. Daí os dois têm um diálogo ali que eu não sinto a necessidade de resumir, mas basicamente o Gyorogoro compartilha os planos dele com o Garou e conta que o Orochinho era na verdade um mono. Era na verdade um humano que sofreu uma monstrificação cabulosa aí. Então nós temos a cena do quadro do mangá, que é um dos momentos favoritos de muita gente aí que lê o mangá de One Punch Man, que realmente é um quadro muito foda. E eu gostei, eu gostei do resultado do anime também, porque tá tocando a música tema do Garou de fundo, e vocês já perceberam que eu adorei esse tema dele. 俺みたいな天才をてめえごときが育成するだなんておこがましい。ちょうど落っこしたところでてめえと会えてよかった。怪人協会の頭脳だけぶっ潰せばあとは勝手に瓦解すんだろ。狩るぞ。 Quando termina o diálogo, o nosso Gyorogoro chama o Orochinho e manda ele dar mais uma sacudida no Garou, né? Porque não tem como, tem que sempre dar uma sacudida nele. E toda a sequência a seguir, que dura até o final do episódio, do Garou lutando contra o Orochi, é a cena desse episódio que eu mais vi o povo reclamar. Inclusive, até os animadores que trabalharam nessa cena não ficaram muito contentes com o resultado. Mas logo eu comento sobre isso. Eu achei muito engraçada essa cena do Garou caindo no chão igual uma fruta podre. Uma coisa que eu também vi uns 8 gatos pingados reclamando aí, é que o Garou tá limpo demais nessa cena aqui, que ele deveria estar todo surrado, todo sujo. Essa gente realmente tá procurando o que reclamar. Tem também a cena que o Garou é perfurado por um dos chifres do Orochinho, e o anime decidiu censurar a parte que mostra o buraco que ficou no corpo dele com esse ataque. Então nós temos a cena que eu não sei se é essa cena mesmo, porque eu não tenho Twitter para obter essa informação por mim mesma, mas é a parte que foi animada pelo Van Oda. E ele comentou no Twitter que ficou muito triste porque a direção de arte não foi muito justa com o corte que ele animou. E se eu fosse ele, acho que eu também ia ficar triste. Inclusive, ele até se desculpou com o pessoal, porque ele ficou hypando o lançamento do episódio 5. Porque ele queria muito ver a cena dele, a cena que ele animou. Enfim, muito. É triste, é triste. E meu Deus, o Garou cortando esse monstro aí no meio pelo simples e absoluto motivo de nada. Coitado do monstro, ele nem viu o Garou chegando. Eu também vi alguns memes dessa cena aqui do Orochi, que, tipo, ficou meio óbvio, né, que de uma cena pra outra eles trocaram de animador, né? Porque trocou totalmente de estilo. E essa cena aqui do Orochi mudando de forma pra virar esse dinossauro aí é uma das minhas cenas favoritas do mangá, porque a qualidade é absurda. E a qualidade do anime também ficou muito boa essa cena. Eu também vi algumas pessoas reclamando do CGI que foi utilizado pra fazer o foguinho dessa cena aqui. Honestamente, eu nem reparei quando eu tava assistindo. Daí tem esse diálogo aqui que eu quebro toda vez que eu vejo, o Garou falando que o Orochi não dá medo. Como se o próprio Garou desse medo. Sim, ele, com certeza, Garou, a gente tem muito medo de você. E tem também essa cena aqui que o Garou tenta atacar o Orochi de novo, mas acontece um corte muito abrupto e não mostra ele sendo acertado. Tecnicamente, acontece assim no mangá, tipo, é a mesma coisa, acontece assim no mangá também. Então eu acho que eles poderiam ter animado a cena do Garou sendo acertado. Mas tanto faz, o mangá também não mostrou nada. Mas enfim, eles poderiam ter improvisado alguma coisa em vez de fazer esse corte abrupto igual tá no mangá. E o episódio 5 termina mostrando o Saitama se questionando se ele deveria arriscar ou não contrair uma leptospirose entrando em um bueiro. Agora, sobre o episódio 6. Gente, a situação do episódio 6 é um absurdo. E não é um absurdo no bom sentido, é no sentido péssimo. O episódio 6 começa com os heróis da classe S ainda se preparando para invadir a Associação dos Monstros. E essa cena sozinha é o suficiente para vocês perceberem o que tem de errado em todo o resto desse episódio. Porque eu imagino que vocês foram capazes de perceber a enorme passagem de pano que eu tava fazendo com essa temporada até agora. Mas isso porque, pelo menos para mim, a qualidade da terceira temporada até então estava melhor que a qualidade da segunda. Contudo, o episódio 6 está com a qualidade da segunda temporada. Isso eu não sou capaz de negar. Ficou super, hiper, mega, ultra, master, power, evolution. Que esse episódio foi desenhado às pressas. E isso fez a qualidade dos personagens cair absurdamente em algumas cenas. O melhor exemplo que eu tenho é dessa cena aqui do Zombie-Man que teve uma censura. Nessa parte, no mangá, ele aparece fumando. Mas decidiram censurar isso no anime. E em vez disso, deixaram o Zombie-Man parado nessa pose estática e com a cara torta.
Aliás, eu não lembrava que a Associação dos Monstros fosse tão grande. Olha só o tamanho desse mapa subterrâneo que eles fizeram. Eu também achei muito engraçada essa parte aqui do Flash, do Flash, falando pra Tatsumaki começar a usar a cabeça dela em vez de depender dos poderes psíquicos dela. Só que assim, né, Flash? Pra usar os poderes psíquicos, ela usa a cabeça. Inclusive, olha só essa perspectiva que fizeram nessa cena. O Zumbi-Man, ele tá pequenininho, ele tá da altura do Isamu. Ele tá na mesma altura do Isamu. Então o King aparece no final da reunião deles, e eu achei muito engraçado que ele entra na sala andando com a pressão dele claramente já caindo. A pressão dele já tá no chão, só de chegar na sala. Daí, quando ele vai contar a verdade do que ele tá fazendo na cidade Z, que ele tava comendo a sopinha do Saitama, né? O pessoal da associação conta as mentiras do lugar dele. Coitado do King, tudo isso já está fora do controle dele. Logo em seguida, acontece a cena do Sekingao e do Sitch. Sim, agora eu lembro o nome dele. Acho que é assim que fala o nome dele. Reunindo alguns heróis da classe A, B e C pra mandar eles pra cidade Z pra acompanhar os heróis da classe S. E também aparecem os primeiros objetos em 3D do anime. Pelo menos são os primeiros que eu reparei. Daí, quando eles se encontram com os heróis, eu fiquei, ai, meu pescoço, ai, essa cena tá torta. Eu tive que virar a cabeça pra conseguir olhar isso aqui direito. E meu Deus, olha que pequetucho que é o Gear Spare. Não sei como é que fala o nome dele. Enfim, é um herói da classe C e eu achei ele muito fofinho. Ele é muito fofinho, ele é pequenininho. Depois que todo mundo conversa ali sobre qual que vai ser a missão deles, eu achei muito triste que eles estragaram a ceninha de comemoração da Capitã Mizuki. Porque, tipo, no mangá tem os heróis interagindo e bem bonitinho eles interagindo no mangá, mas daí no anime tá todo mundo paradão ali e a Capitã Mizuki só solta um epa, uhul! Mas daí a reunião do City com os outros heróis é interrompida porque o Bang e o Bomb foram pra associação. Eu lembro que eu contei sobre o Isamu não querer o Bang na missão? Pois é, e agora? O que tem que fazer? A princípio, o City tenta despistar o Bang do assunto da missão da classe S. Mas depois, quando o King tenta fugir da vista dos outros heróis, ele acaba encontrando com o Bang e daí conta pra ele sobre a missão dos heróis da classe S. Aliás, quando eu tava comparando essa cena do diálogo deles com a cena do mangá, eu descobri que o Bomb usa óculos, e essa informação é totalmente relevante. E o que diabos aconteceu com o queixo do King nessa cena? Daí, depois de falar com o Bang, o King volta pra se encontrar com os outros heróis. E, meu Deus, olha só, que céu bonito! Olha que céu bonito! Nossa, ele é tão bonito que me faz ter vontade de ir lá fora olhar o céu. Nossa, esse céu ficou tão bonito que eu vou até lá fora olhar o céu. Tô chegando. Cadê o céu? Ai, meu olho. O sol tá muito forte. Tocar a grama. Olha pro céu. Eu não consigo olhar pro céu. O sol tá muito forte. Que tocar grama. Grama bonita, grama verde. Depois, tem essas ceninhas da área abandonada da cidade Z, e eu achei incrível, porque eu totalmente já estive nesse lugar, tipo, eu tenho absoluta certeza, eu já estive nesse lugar aqui. Primeiro aparece a Fubuki, e finalmente eles atualizaram o vestido dela, eles deveriam ter feito isso desde o início da temporada, porque desde o início dessa saga, ela já tava com um vestido diferente do mangá, mas no anime, por algum motivo, eles não tinham atualizado o vestido dela até agora. E daí aparece o Genos, o nosso querido Genozinho, todo bugado também. Quando eu vi essa cena, eu tivesse a mais absoluta certeza de que esse episódio foi totalmente desenhado às pressas. Tipo, eles erraram detalhes que não tinham como errar se eles não tivessem desenhado às pressas. Então eles com certeza desenharam isso às pressas. Inclusive nessa outra cena aqui, o Genos tá enorme. Os dois se encontram na casa do Saitama, porque os dois estão procurando pelo Saitama, mas o Saitama não tá em casa porque ele foi passear no esgoto. Daí o Bang, o Bomb e o King aparecem também procurando pelo Saitama. Todo mundo procura pelo Saitama e nada do Saitama. Daí, enquanto eles estão se organizando pra saber o que eles vão fazer agora, a Fubuki tenta mandar em todo mundo, querendo recrutar o pessoal pro grupo dela contra a vontade deles. E o episódio termina mostrando que o Saitama realmente considerou a possibilidade de entrar no esgoto pra conhecer essa tal de leptospirose. E agora, pra finalizar, vocês me perguntam, Cacau, tem cenas pós-créditos no final do episódio 5 e 6? Eu respondo que o 5 não tem, mas o 6 tem. Mas a cena pós-créditos do episódio 6 é só o início do episódio 7. Literalmente, eles só pegaram o início do episódio 7 e colocaram nas cenas pós-créditos do episódio 6. E é só isso. Eu já vou dar o spoiler pra vocês.
Spoiler. Eu já vou dar um spoiler pra vocês que acontecem muitas coisas no episódio 7. Tipo, muitas mesmas. Muita coisa. Nossa, muita.